Olá pessoal, estou aqui hoje com a Adriana Carvalho. Ela é editora-chefe da Platts, da S&P Global. Adriana, eu gostaria que você primeiro agradecer a sua presença. Você veio, está dedicando esse tempo para a gente aqui. É uma honra recebê-la. Eu agradeço o convite. Sempre as portas estão abertas, tá? Mas eu gostaria de saber um pouquinho, antes da gente começar a falar de mercado, falar um pouquinho da Platts, eu gostaria de saber um pouquinho quem é a Adriana. Vamos lá. Bom, a Adriana é jornalista por formação, economista por especialização, né? E aí apaixonada pela indústria do aço, né? Já há 13 anos cobrindo esse setor. Mas antes disso, trabalhei como jornalista em diversos jornais, revistas segmentadas, mas acabei migrando aí para esse setor, para essa onda de jornalismo especializado. E, na verdade, o mercado sempre questiona o que de fato somos dentro da Platts, se somos jornalistas ou se somos analistas de mercado. Por muito tempo ficamos ainda em cima do muro, A gente ia muito atrás de notícia, o que está acontecendo, dentro das usinas, investimento, preço do aço, mas hoje a gente podemos dizer que somos mais analistas, A gente não corre atrás do furo de reportagem, mas a gente quer saber o que está motivando essas tomadas de decisões, esses movimentos de mercado, Então hoje eu posso falar que eu já me intitulei dessa forma em outro momento como uma narradora onisciente do mercado, Então fico ali olhando todos os participantes, se mexerem no tabuleiro e converso com todo mundo, tenho essa visão 360 do mercado, mas continuo ali atuando de forma neutra, imparcial, mas querendo ouvir um pouquinho de todo mundo, Muito legal. Adriana, para a gente começar a falar um pouquinho da Platts, eu gostaria que você pudesse trazer uma definição para a gente, de fato, quais são os mercados que ela atua e como que é a função, até para o leigo, até de repente quem não é do mercado de metal, para poder entender, para a gente poder contextualizar e dar sequência na conversa. Claro, é até bom esclarecer, porque nós temos diversas nomenclaturas, Isso é uma coisa legal também. Sim, a Platts, ela é uma marca dentro do grupo S&P Global, O S&P Global é um conglomerado aí de várias companhias, Não só da agência de precificação, Platts, é o que somos hoje, uma PRA, Pricing Reporting Agency, Precificamos as commodities, mas a S&P Global tem braços ali para o setor de finanças, para o setor de inteligência de mercado, de pesquisas setoriais, de índices, de financeiros. Então, temos a S&P Global Ratings, que é a famosa, conhecida Standard & Poor's, Temos Market Intelligence, temos a Mobility hoje, que cuida muito do setor automotivo, de análise do setor automotivo, mas aí análises mais macros, mais dinâmicas, e a Platts, que está dentro, na verdade, da S&P Global Commodity Insights, que aí é focada, assim, na cobertura dos preços, das commodities. E aí, na minha área, a gente cobre metais, Então, não só aço, mas outros metais não ferrosos, metais básicos em geral, battery metals hoje, Que entra também em cena com a questão da transição energética. E uma infinidade de commodities dentro da parte de energia, Então, petróleo, gás, agricultura, várias commodities dentro de agricultura, temos cobertura de fretes marítimos. Então, basicamente, tudo que é commodity hoje, a Platts monitora. Que legal. Mas hoje, especificamente, a gente vai tratar somente dos metais. Sim. Correto? Aqui no Brasil, a minha equipe especificamente, a gente é focado na cobertura da indústria de metais. Legal. Você até deu um exemplo, Não sei se eu posso mencionar isso, mas é como se fosse a tabela FIPE do automotivo, mas para o setor de metais, Sim, eu acho que é um jeito fácil de explicar. Até quando meus familiares perguntam, mas o que você faz afinal? Você é jornalista? Você é analista de mercado? Então, às vezes, para exemplificar, e o que eu até geralmente também gosto de pontuar isso para o mercado, que a gente é a tabela FIPE do aço, ou gostaria de ser, aquela referência confiável que você vai referenciar, sobre o preço do aço, algum produto específico, Platts, o preço Platts desse determinado tipo de aço
é tal, então, e vai ser de comum acordo do mercado. Mas eu acredito que já seja, porque, primeiro que a S&P é enorme, mas não só por isso. A referência de chegarmos até vocês veio de uma das maiores empresas do planeta, né, com a matriz americana, que recomendou entrevistar vocês. Então, não tenho dúvida que a referência de vocês é muito boa, né, muito significativa. Que bom, estamos galgando isso, né? São mais de 12 anos cobrindo o mercado brasileiro, né, do aço. Então, estamos aí avançando, né? A gente fala que a gente evolui com o mercado, né? Então, tudo que o mercado passou aí na última década, a gente passou junto e vem evoluindo junto, né? Todo mundo, no fundo, quer mais informação, mais transparência. Exatamente. E aí, falando em transparência, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que funciona a dinâmica. Claro que não precisa contar o segredo, né? Não precisa abrir o cofre. Mas gostaria que quem está nos assistindo, nos ouvindo, entendesse um pouquinho como que funciona a dinâmica para a composição desses preços que são, né, medidos, enfim, até onde você puder falar, para que o público possa entender também, seria legal. Claro, não, tranquilo, até porque a gente sempre quer demonstrar qual que é a nossa metodologia, né? A gente sempre tem essa regra de transparência em relação ao nosso processo metodológico. E é muito simples, na verdade. A gente tem uma base metodológica que é global. Então, quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de minério de ferro, que são os nossos carros-chefes, né, na cobertura aí da precificação dessas commodities, a metodologia tem a mesma base. Né? Obviamente, cada commodity, cada mercado vai ter ali suas dinâmicas, a gente vai ajustar as especificações que a gente vai monitorar, mas basicamente é o mesmo processo. O que a gente não faz? Nós não somos uma agência que coleta dados e tira uma média de todos os dados que foram coletados. Então, a gente fala que o nosso processo é exclusivo, de exclusão, né? Porque a gente, na verdade, vai definir muito bem qual que é o material que a gente vai pesquisar e em que condições eles serão pesquisados, avaliados, né? A gente usa muito a palavra avaliação de preço, porque não é só um índice de preço que a gente tira aquela média, né? A gente avalia realmente aquele mercado, aquele preço, e para além dos números, né, a gente avalia o sentimento do mercado. Porque todo mercado, seja de commodity ou não, tendo fórmulas matemáticas no processo ou não, no nosso processo de avaliação não é fórmula matemática, é analisar todo o contexto, né? Então, o que é o dia a dia ali de um price reporter, né, na Platts? A gente chega né, no escritório ou hoje em casa, né, na modalidade híbrido, analisa o que está acontecendo lá fora, né? O mercado do aço é pautado por China, Estados Unidos. Então, a gente ler o que está acontecendo, o que os nossos colegas, né, nessas regiões já escreveram, já pontuaram, e o que isso pode refletir no mercado brasileiro, né? Então, a gente primeiro se intera, né, de tudo que está acontecendo, e aí começa a fazer nossas análises de correlação, né? Então, determinados, vamos dizer, o laminado a quente aqui no Brasil, que é utilizado no setor automotivo, máquinas e equipamentos, né, esse tipo de aço, a gente faz uma comparação com o laminado a quente lá na China, né? Então, a gente faz essas análises, como é que estão os preços, como é que esse preço China internalizado aqui no Brasil, como é que isso vai competir com o mercado nacional, começamos a fazer essas análises, né? E aí, a partir do que está acontecendo e o que a gente, às vezes, já recebe de informação, né? Hoje, como a gente está muito bem consolidado como, né, o provedor dessa referência nacional, a gente já chega e já recebe muita informação, né? Recebo o WhatsApp o tempo todo: Adriana, você ouviu que tal usina está aumentando o preço, então a gente tem que investigar. Então, é um processo de investigação, né? Então, a gente chega, se intera do que está acontecendo, coleta tudo que a gente ouve do mercado. Então, como a gente já está consolidado, né? A gente tem esses contatos ativos, né? Então, a gente fala com uma infinidade de fontes aí, né, como a gente nomeia no mercado, né, são participantes do mercado, lembrando que nós não atuamos no mercado, né, não somos agentes atuantes. Então não tem interesse. Não tem interesse. Manipulação, por exemplo. Exato. Às vezes a gente até sente. Isso é fundamental, né, para ter uma neutralidade, né? Sim. Sim, a gente não pode ter nenhuma participação, nenhum viés, né? Sim. E às vezes a gente escuta as dores, né, de todos os lados, e temos que nos manter neutros, né? Então, o nosso dia a dia é basicamente ouvir muito, né? Então, eu sempre uso essa frase, dentro lá da Platts também, né? De que a qualidade da nossa publicação
ela é tal como a qualidade das informações que a gente recebe. Recebe e refina, obviamente, né? Vai ter muita informação mal intencionada, enviesada, e a gente tem que investigar. Aí entra o trabalho jornalístico mesmo, de investigar, de tirar as arestas, as poluições ali, né? Verdadeiro, o verdadeiro. Não o manipulador. Exato. Que no Brasil, infelizmente, enraizou em grandes mídias, né? Sim, infelizmente. Isso é uma coisa importante a ser dita, né? Nós, Sim. Aqui na Indústria S.A. também, no portal, a gente preza muito pela transparência, pelos fatos reais, né? A gente precisa que o leitor, por quem está coletando aquela informação, realmente faça a avaliação dele, né? A análise dele. Exato. E tome a decisão dele, né? Exatamente. Mas isso é muito fácil de fazer quando você tem uma gama de contatos, né, boa. Verdade. Porque se você é pautado por uma única informação, obviamente você vai estar sujeito, né, a um viés. E dentro da nossa metodologia, né, a gente tem ali, não posso abrir os números, né, de quantas pessoas a gente fala semanalmente, mas a gente tem que atingir pelo menos 30% de um determinado mercado, a gente tem que ouvir, tem que ter um equilíbrio, né, no nível das fontes que a gente fala, nas amostragens. Então, eu falei com o lado produtor, falei com a siderúrgica, mas e quanto que eu falei da distribuição, quanto que eu falei né, do setor automotivo, né, então a gente tem que ter uma visão ali 360, que eu acabo repetindo essa informação, mas porque realmente é necessário ter essa visão 360. E aí só se o mercado realmente combinar essa informação de forma total, que a gente não vai conseguir pescar, né, alguma tentativa de manipulação. Mas seguindo algumas regras estatísticas mesmo, a probabilidade cai demais, né? Cai demais. Legal. E falando de mercado mesmo, como que você está enxergando, né? Como que vocês, ao longo dos últimos meses aí, como que vocês vêm enxergando a tendência de mercado? Enfim, não queremos especulação, né? Não é isso que a Platts promove, mas como é que tá o movimento do mercado? Nós estamos num momento bem crítico, né? A gente estava até conversando agora há pouco. Essa semana, especificamente, né? Início aí de abril, a gente está num cabo de guerra, né? A gente percebe que o setor ele está muito receoso, em geral, né? Aí, olha, de todos os lados, né? O lado produtor, o lado comprador está muito receoso. As indicações internacionais, elas também estão muito voláteis, né? Isso a gente tem vivido nos últimos anos, essa volatilidade em câmbio, em matérias-primas, em decisões governamentais, né? Em oferta e demanda. Toda essa volatilidade, ela reduz o quê? Reduz a previsibilidade. Então, a gente acaba não sabendo, às vezes, qual que é a tendência, né? Então, todo mundo, acho que iniciou o ano aqui no Brasil, né? Imaginando, bom, talvez depois do carnaval, como sempre, né? As coisas o ano vão... só começa, de fato, e aí, carnaval, novo governo, tem toda uma... Cria-se toda uma expectativa. E a gente viu ali um processo de tentativa de recuperação de margem, né, das siderúrgicas, logo em janeiro, que não foi na sua totalidade. Então, isso também já sinalizou algo para o mercado. Não teve aquela absorção total, né? As usinas anunciaram aumento de 10% lá em janeiro, absorveu, acho que menos de 5%. Né? Então, já sinalizou algo para o mercado, que o lado comprador ali não estava tão confiante, ou já estava estocado o suficiente, ou não visualizando uma demanda ali pós-carnaval, né? E aí vem fevereiro, vem março, e a demanda realmente não decola. E aí a gente está falando de demanda de praticamente todos os setores, né? E em março a gente viu um cenário bem desafiador, montadoras parando produção. Né? A gente está falando de mais de 8 montadoras paralisando temporariamente produção, cancelando turnos, o setor de construção patinando também. A gente tem falado nesse momento com os principais consumidores de aço, construção, infraestrutura, máquinas e equipamentos, setor automotivo, né? Indústrias de bens e consumos, e todos estão com o mesmo tom de cautela, né? Com cautela, revisando projeções de produção para baixo. E isso é uma sinalização bem desafiadora, né, para todo o setor. E estamos no momento em que os custos operacionais, eles continuam elevados, né? Aí, de uma forma geral, mas se a gente falar de siderurgia, né, quando a gente conversa com eles diretamente, é o que eles têm batido na tecla. E aí, o lado consumidor vai falar, mas a vida inteira eles pontuaram isso. Eles vão culpar o minério de ferro, o carvão, né? Tudo bem, o carvão caiu nessas últimas 4 semanas, caiu. Mas a gente tem que lembrar, a gente tem que olhar todo o histórico, né?
caiu bastante, né? A mais do que 5%, creio, quase 10%. Mas, se a gente olhar o histórico, minério de ferro, carvão, ferro gusa, sucata, eles estão num quadrante de custo muito elevado, né? Se a gente comparar com antes da pandemia, muito antes, até 2019, 2018. Então, o quadrante de custo, de fato, ele está elevado. Mas o preço do aço também subiu bastante, né? Pós-pandemia, subiu. E foi, assim, acho que uma oportunidade, sim, das usinas de recuperar margem, de chegar num patamar de preço que elas vinham almejando há bastante tempo, que não conseguiam, estavam patinando sempre lá. A gente olhar antes de 2018, entre 2.500, falando de aço em geral, né? Só como uma referência. E agora, chegando ali no patamar de R$4.000 a tonelada, caramba, dobrou, sim, mas o quadrante de custo também dobrou, né? E muitas delas têm comentado que estão com margens comprimidas. E a gente viu muitas anunciando investimentos, né? Para 2023, 2024, 2025. Sim. E o mundo tem pedido novos investimentos, modernização de plantas. Para pagar essa conta do investimento também tem que, né, ter um retorno. Sem tem dúvida. Que ampliar essa margem. Então, assim, é um cabo de guerra, né? Porque as usinas precisam recuperar margens e o lado consumidor, obviamente, já está com um estoque caro, não tem uma sinalização de demanda final e vai comprar, ninguém quer absorver aumento, né? Então, nessa semana, essencialmente, está acontecendo esse cabo de guerra. As usinas tentando aplicar um novo aumento de 10%, 12% e o setor consumidor falando, peraí, não tem condições. E a gente não sabe para que lado essa corda vai estourar. Sim. O que a gente vê, assim, do lado de fora, né, vocês estão muito mais inseridos, obviamente, no mercado de commodities, mas o que a gente vê é realmente um pé no chão, uma segurada mesmo, né? Nós tivemos diversos, acho que até mesmo antes, né, do carnaval, nós tivemos aí uma freada muito brusca, né? Que foi eleição, Copa do Mundo, fim de ano, carnaval. Exato. Né? Acho que esse reflexo não é só de 1º de janeiro. Não, né? exatamente. Já vem vindo lá de trás. E assim, eu não sei se a minha visão está errada, mas ao que parece, muitas siderúrgicas vêm fechando em números negativos há muitos anos, que não décadas. Né? Não sei se todas, enfim, mas a gente vê bastante empresa em RJ, enfim, bastante movimento acontecendo, meio que forçando uma transformação desse mercado. Uhum. Né? Qual é a sua opinião, qual a sua visão sobre isso? Estou totalmente errado do que eu estou comentando, enfim, como eu te disse no começo, eu preciso da sua ajuda porque eu não conheço muito a fundo esse mercado, mas acho que é uma coisa importante a gente também avaliar, porque isso acaba afetando diretamente o preço. Né? Sim, eu não posso falar de companhia específica, claro. Né? Mas, obviamente, os balanços já são abertos, né? A maioria delas tem os balanços aí publicados, a gente tem acompanhado. Obviamente que, durante a pandemia, muitas conseguiram recuperar, né? As que estavam no prejuízo conseguiram ter um fôlego, né? Foi um momento de recuperação, né? De lucro, né, de receita. Algumas que estavam até em recuperação judicial saíram da recuperação judicial. Isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Conseguiu, né, se redescobrir ali nesse momento, né, de aumento de commodity. Mas agora, no fim do ano passado, as coisas já começaram a se refazer novamente no que a gente via antes da pandemia. Então, a realidade veio, né? Porque, na verdade, a pandemia trouxe uma demanda irreal, né? A gente não fala de bolha, né, de mercado, mas teve uma demanda irreal, né, no mercado que suscitou nesses aumentos de preço. Isso não só no Brasil, isso aconteceu de maneira generalizada. E aí, lógico, são vários fatores, né, que contribuíram com isso. Questão da pandemia em si, aí depois tivemos a guerra, né, da Rússia na Ucrânia, isso também redefinindo ali os fluxos comerciais, restringindo a oferta do Mar Negro, então vários outros países tentando preencher essa lacuna, e aí sobe, né? Oferta e procura. Exato. Então, tivemos também esse efeito. Então, assim, a gente está tendo essas ondas, né, de demandas irreais puxando o preço, né? E aí, quando, de fato, a demanda ela precisa se mostrar,
e aí não existe, aí a gente vê esse efeito reverso. E aí, nos balanços, a gente conseguiu ver, nos balanços do último trimestre do ano passado, esse efeito de demanda real pesou. Sim. E aí voltaram à normalidade, né? É interessante mencionar, né, o caso da guerra da Rússia com a Ucrânia, que logo no início achava-se que ia ser algo muito pontual, rápido. Toda a guerra é dolorosa, mas imaginava-se que em pouco tempo se resolveria esse conflito, né? Até por sanções, enfim, coisas que nem é muito comum acontecer, aconteceram. E aí veio todo rumores, né, de que faltaria fertilizantes no mundo todo, de que, né, até mesmo vários commodities aí seriam afetados, enfim. E isso já vem se estendendo há um tempo. Eu acredito que o mercado já tenha dado uma rearranjada, né, nesses fornecimentos, enfim, nessas demandas. Como que você analisa, né, tudo isso que já passou? Como que foi esse comportamento e como que ele tende, né, sem especulação, mas como que ele tenderia aí a seguir daqui em diante? Eu acho que o lado interessante, né, acho que do comércio de commodities é que sempre tem esse rearranjo, né? Sim. Tem o sofrimento inicial, porque tivemos várias disrupções, como você disse, né? Então, deixa Ucrânia e Rússia saírem de cena, seja por questões de infraestrutura. A Ucrânia, obviamente, não tinha condições de infraestrutura, nem produtiva, né? De entregar ao mercado suas commodities. Rússia, por sanções, né? Sim. Então, a gente teve uma disrupção. Aí, falando do mercado de aço em si, diversos, né? A Rússia é um grande exportador de aço, de carvão, né, de outras matérias-primas, de outras commodities aí fora de metais. Então, só a Ucrânia também uma grande exportadora de aço e matérias-primas relacionadas ao aço. Então, tivemos aí uma disrupção grande e o Brasil foi favorecido nesse quesito. Então, tem o contraponto, né? Então, tem aquele rearranjo natural que favorece acaba desfavorecendo o outro. Brasil entrou em cena como um grande exportador de ferro-gusa, por exemplo. O Brasil brigava ali com Rússia e Ucrânia como os grandes fornecedores aos Estados Unidos e Europa de ferro-gusa, que é uma matéria-prima essencial, né, do aço, da produção de aço. E Brasil despontou como a única opção. Acabou sendo a única opção, né? Sim, e aí a gente viu o preço do gusa chegando a $1.000, se não me engano, em maio do ano do início da guerra. E foi uma marca recorde, né? Então, a gente está falando de uma matéria-prima nesse patamar, né, de $1.000. E, obviamente, que isso acaba reverberando, né, ao longo da cadeia, esse custo. Por isso que a gente viu essas oscilações de preço, né? Então, o Brasil entra em cena como um grande exportador de ferro-gusa. Por outro lado, o Brasil perdeu... Qual era o market share do Brasil antes da guerra, por exemplo? Em torno de 30%. Então, de 30% ele passou a 90%, quase 100% ou não? Não passou a 90%, porque aí outros pequenos também começaram a entrar. Índia entrou, que era muito focada no fornecimento de mercado interno. Falou, opa, tem uma possibilidade ali de exportar, né? A gente viu outros mercados menores entrando, mas o Brasil com certeza passou dos 50%, né? Ou muito mais acima disso, né? Obviamente que no momento de restrição de oferta desse nível, Estados Unidos, que é o grande comprador, também começou a buscar outras estratégias, né? Então, a questão do ferro-gusa, ele pode ser substituído, complementado com mais sucata, ou com mais briqueta, ou com mais DRI, que são outros materiais complementares. Então, ela acaba mexendo nesse mix, né? Para não ficar também, o Brasil tá achando que vai vender a qualquer valor. Já não basta a lição que eles tiveram com a China, né? Então, exatamente. Eles estão se rearranjando também nesse aspecto, né? Sim, mas o Brasil foi favorecido nesse sentido. E, por outro lado, o Brasil foi desfavorecido porque importava 90% do carvão metalúrgico no coque da Rússia. Então, o Brasil teve que correr para buscar fornecedores na Austrália, no Canadá, né, para não paralisar a produção. O Brasil não produz carvão, então é totalmente dependente, né, da importação. Então, da Colômbia agora, a gente analisou dados recentes de importação. Colômbia tem exportado bastante, né, para o Brasil. Então, o Brasil teve que se reorganizar, né, buscar esses novos fornecedores e como que você se rearranja
em tempo hábil, né? Para não paralisar, não afetar a sua produção. Porque todo o processo de importação é demorado, né? Então, Sim, garantir sim. aquela matéria-prima, né? No momento que eclodiu a guerra, garantir aquela matéria-prima era essencial. Mas o Brasil fez isso muito bem e a gente não viu esse impacto na produção brasileira de aço, por exemplo. Né? Por outro lado, o Brasil também, aí as siderúrgicas aproveitaram essa lacuna e aumentaram seu share de exportação de aço para a Europa. Né? Tá. Então, creio que tivemos um aumento no primeiro semestre do ano passado de 800%, né? de exportação, se não me engano nos números, mas foi algo dessa magnitude. Né? Então, o Brasil também aproveitou, no momento que aqui a demanda interna estava fraca, e conseguiu alocar bastante material para exportação. Então, assim, teve vários rearranjos, né? Obviamente, a Rússia não deixou de exportar. A Rússia achou um espaço ali, um caminho para a China, a Rússia exportou para a Turquia. Só que aí tem vários efeitos, né? Cada decisão, né, que você toma nesse comércio, ela vai ter um efeito positivo e negativo, né? A Turquia começou a importar bastante material barato da Rússia, mas depois se viu ali também numa situação complicada. Depois não tinha mais aquele material barato, teve que comprar de outro lugar. Então, foram, né, assim, o mercado se rearranja, né? Sim. Então, é interessante do ponto de vista analítico, né? A gente acha esses momentos muito interessantes e como o mercado se remodela. Né? Verdade. É de fato muito dinâmico. Mas trazendo isso para o mercado nacional, dentro dos principais segmentos que consomem esse tipo de commodity, qual você visualiza que vai ter uma resposta maior, enfim, que tem uma tendência de crescimento? Por exemplo, construção civil, automotivo, enfim. Você consegue fazer uma avaliação sobre isso sem entrar na parte especulativa ou daí fica difícil? Essa é uma pergunta difícil, né? A gente tem falado, né, com todos esses setores, né, tentando entender também qual que é a visão deles, as expectativas, né? Setor automotivo, infelizmente, talvez seja o setor mais afetado, né, negativamente. Né? A gente vê as paralisações das montadoras, e não só mais pela questão da falta de componentes, né, que é uma escassez global. Foi uma situação muito crítica no início da guerra, né? Exato. E isso continua, não tem uma perspectiva de que isso vai acabar em pouco tempo. E mais do que isso, que a gente vê é uma priorização, né, da entrega desses componentes. Então, os grandes conglomerados aqui no Brasil, eles estão nos últimos itens lá da lista desses conglomerados, né, globais ali. Então, se tem componente para entregar em algumas plantas, né, eu não vou citar nomes, né, mas em algumas plantas específicas, vamos priorizar plantas da Europa, dos Estados Unidos, Brasil está ficando por último. Plano, sim. Então, essa questão da falta de componentes continua afetando muito, né, o setor automotivo em geral. O setor de caminhões, que estava indo bem até o ano passado, também deu uma resfriada, né, este ano. E, para além disso, a questão da demanda, né, teve para além da escassez de componentes afetando a produção, né, diretamente, o mercado vem esfriando. O mercado vem esfriando. E aí a gente entra nas questões macro também, né, taxa de juros elevada, restrição de crédito, pessoal repensando também, né, modais. Exato. Acaba tendo vários aspectos aí. Sim, então o setor automotivo é um que até acho que essa semana revisou suas projeções também, né, de produção e de vendas para baixo. Então, não tem uma perspectiva aí muito positiva, né? Então, o setor automotivo hoje é o que eu vejo mais afetado e, obviamente, isso é um balde de água fria para o setor de aço, porque grandes contratos, né, de fornecimento de aço, eles eram aí alocados para o setor automotivo. E ele também era um grande termômetro, né, para as siderúrgicas. E aí acaba que tem que, de novo, se rearranjar, né? Se rearranjar, exato. Verdade. Dentro da Platts, quais são as visões que vocês, né, possuem lá internamente e as tendências que vocês enxergam para talvez novas modalidades de commodities, enfim, vocês têm algum tipo de estudo nesse aspecto? Por exemplo,
o nióbio, que vem entrando em bastante destaque aí, vem falando bastante. Enfim, não conheço muitas aplicações, mas vem se falando bastante dele. Já existe um controle, já existe alguma mensuração sobre isso? Enfim, não sei se necessariamente isso é uma pauta que entra dentro do seu setor ali dentro da Platts, mas gostaria de entender um pouquinho. Sim, claro. Para o público também entender. Não, nós estamos sempre de olho, né? Em Sim. tudo que está acontecendo, que está surgindo. Na verdade, temos algumas áreas separadas, né? A área de pricing, que é o que fica ali no contato dia a dia, né? Com o pessoal para entender as transações que estão acontecendo, né, no mercado. E tem a parte de research. Então, a nossa área de research está sempre buscando, né, os novos mercados que estão se desenvolvendo. Nióbio é algo que está sempre no radar, mas assim, a Platts, ela sempre precisa um estudo muito aprofundado, né? Para entender onde estão as reservas, quais são as capacidades, né? Ou as capacidades, as projeções, né? Os players que estariam envolvidos. Então, a gente começa a fazer um estudo de campo, né? Então, estudar... antes de lançar qualquer preço, avaliação, monitoramento de mercado, a gente precisa entender, né? Até para ver é o se é mercado. viável, né? Exatamente. Sim. Precisa entender a viabilidade. E isso até é uma palavra-chave para a gente, né? A viabilidade de monitorar um mercado. Não dá para a gente monitorar um mercado em que haja apenas um player, né? Mas o mercado siderúrgico é super concentrado. Ainda, mas são vários players, né? Vários players, produtores, consumidores. Então, dentro dessa nova commodity, a gente precisa entender se existiria viabilidade de monitoramento, né? Entender quem são os players, onde estão localizados, se teriam a disponibilidade de compartilhar informação, né? E, obviamente, entender qual que é a importância daquele mercado e a liquidez, né? A gente está sempre em busca de liquidez, porque se o mercado não vai ter liquidez, não tem onde a gente... Não faz sentido, né? Então, assim, a gente está sempre pesquisando, tem nessa área de research que está sempre pesquisando e traçando, né, o mercado. Algo que a gente tem avançado muito é battery metals, né? Então, lítio, né, carbonato de lítio, a gente já tem ali precificação para lítio, né? Inclusive, isso é uma enorme tendência, né? Exato, para veículos elétricos. Né? Exato. A gente está muito de olho nessa questão, né, da produção de veículos elétricos, do consumo de veículos elétricos. Então, tem uma área já dedicada totalmente a isso. Na América Latina isso não está totalmente desenvolvido, mas quem encabeçou esse projeto foi um dos nossos editores aqui no Brasil, que coordenou de forma global essa pesquisa, né? E a gente tem lançado aí relatórios trimestrais mapeando, né, esse setor. Então, é um setor muito interessante. Sim. Eu tenho até estudado bastante, né? Apesar de a gente acabar focando muito, né, numa área, mas eu tenho tentado também expandir minha cabeça para esse setor que, obviamente, está super ligado hoje ao setor siderúrgico, né? O setor siderúrgico também está de olho, né? No setor de veículos elétricos. Porque aí entra de novo no tema automotivo, né? Não tem jeito. Não tem como. Sim. Mas nos últimos anos teve alguma inserção de algum item de commodity que passou a ser monitorado pela Platts, por exemplo? Ou isso já vem já há muitos anos, tipo, não teve inserção de algum item a ser monitorado? Todo ano tem algumas inserções, né? Ainda a parte de metais, eu teria que fazer um levantamento, mas assim, a gente sai de metais, a gente está sempre adicionando uma especificação do setor, vamos dizer, de biofuels, né? Que são como fala em português, que eu esqueci agora? Oh, meu Deus! Combustíveis... Biocombustíveis, né? Biocombustíveis, fugiu a palavra em português. Biocombustíveis, a gente tem avançado bastante, isso pioneiro também aqui na nossa equipe no Brasil, né? Então, a gente tem essa cobertura de biocombustíveis, a Nicole Monteiro, que é a head aí dessa cobertura, ela está bem de olho, né, nessa tendência, e a gente tem avançado aí nessa cobertura. Está sendo bem interessante. E de olho também em toda essa questão de baixo carbono, né? Então, produtos de baixo carbono, né? Seja na parte de metais ou em qualquer outra commodity, a gente tem lançamos alumínio de baixo carbono, cobertura de alumínio, mas não Brasil, tá? Estou falando especificamente de Brasil. Sim. Isso a nível global.
Mas eu posso depois trazer uma listagem. Eu não lembro de cabeça, mas todo ano tem inúmeros lançamentos. Não, mas de qualquer forma, vai estar no nosso rodapé, para quem está nos assistindo, obviamente, o link do site da Platts, onde pode ser, imagino que possa ser consultado algumas coisas, outras coisas são restritas, né? E aí eu gostaria até de entrar nesse tema. Quais são os serviços, eventualmente, que a Platts pode oferecer para o público, se é que existe, tá? Além de, por exemplo, algum modelo de assinatura, enfim. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona a dinâmica de vocês diante do mercado, por favor. Claro. Como uma PRA, né, que eu falei no início, uma Pricing Reporting Agency, boa parte do nosso conteúdo ele é via assinatura. Tá. Mas, aí eu já sou da parte editorial, não sou da parte comercial. Sim, né? Eu não vendo nenhum pacote. Comercial que não me escute, mas nós da parte editorial, analista, jornalística, né? Nós estamos sempre buscando novos contatos, né? No mercado, até porque isso é muito dinâmico. Sai gente, entra gente numa empresa, network. Então, a gente está sempre buscando. Todo mundo que tem contato direto conosco, né, os Price Reporters, eles já recebem, e aí de forma gratuita, as nossas atualizações semanais. Não tem um acesso ao histórico, à nossa plataforma. A gente tem hoje uma plataforma super dinâmica, você consegue montar seu dashboard, né, fazer suas análises. Isso é bem bacana, obviamente. Quem precisa desse acompanhamento diário, né, aí vai... Com certeza quem indicou para a gente conversar utiliza essa ferramenta. Utiliza, né? Não, porque lá realmente você pode personalizar, né? Como você acessa o nosso conteúdo. Ele falou muito bem, ele falou, você tem que conversar com a Adriana. Legal. Pois eu te mostro agora essa plataforma, é muito bacana, que é a nossa nova plataforma, aliás, chama Platts Dimensions Pro. É como se fosse uma plataforma de broker, né? Você tem ali as informações em tempo real. Então, se você assina, né, metais, petróleo, você consegue juntar tudo ali num único dashboard. Então, é bacana para quem realmente precisa estar de olho para tomada de decisão. Mas, se você quer um acompanhamento direto conosco, né? Aí a gente tem alguns mailings, né? Que a gente fala via e-mail, semanais. Então, a atualização do preço do aço no Brasil. Aí eu não estou compartilhando informações globais. Sim. São mais específicas, locais. Regionais, locais. Então, o preço do aço... plano e longo no Brasil, preço da sucata no Brasil, preço do gusa brasileiro, alumínio brasileiro, aí a gente consegue fazer essa troca, até porque a gente tem essa interdependência, né? Sem vocês do setor, participantes ativos, a gente não consegue fazer toda essa análise, né? Então, a gente tem essa troca, a gente fala que é um trade-off, né, de informação. Então, consegue ter esse acesso à nossa tabela FIP do aço, né? Que chega aí toda sexta-feira no e-mail aí de vocês. Muito legal. Adriana, a gente já está chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de abrir esse espaço para você passar alguma mensagem para o mercado, tá? Como profissional, né, da área aí de commodities, né, focada em metal, mas para o mercado geral e principalmente para o mercado brasileiro, que eu sempre digo isso na maioria dos episódios, que o Brasil é o país das oportunidades, sempre foi. Tivemos grandes oportunidades no passado, algumas aproveitamos, a maioria não, mas eu vejo que tudo isso que passou de ruim, Covid, né, onde a China mostrou um posicionamento que o mercado entendeu, que bem crítico, na minha opinião, também, né, logo após a pandemia, tivemos esse conflito da Rússia com a Ucrânia, que também mostrou um outro cenário, outras coisas que ninguém estava habituado. E aí também entra até na questão do gás, né, para a Europa. Enfim, teve várias coisas que até se tornaram um pouco polêmicas, mas fez com que o mercado global olhasse de forma diferente vários pontos. Uhum. E o Brasil, eu acho que entrou como um ponto estratégico em vários conselhos e gestores aí globais. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do mercado brasileiro, né, e passasse a mensagem que você acha que seja viável nesse momento. Legal, obrigada. Bom, a gente tem conversado, como eu te falei, com todos os setores, né, envolvidos. A gente ouve ali o choro ou a risada de todos os lados, sim, né? E estamos num momento crítico, né, de muita expectativa negativa, muito receio, mas o que a gente sente? Todos os setores querem ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. E o que a gente vê é uma falta de comunicação entre o lado consumidor, o lado produtor,
tivemos essa semana em algumas companhias, né? E, obviamente, tá todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Todo mundo quer ganhar, quer rentabilizar, né? Mas precisa ter, eu acho que, uma conversa. E aí, lado de comunicação e informação é o meu lado, né? E como que a gente entra nesse processo, né? A gente faz essa ponte, né? A gente quer trazer mais transparência para o mercado. Não é divulgar informações que sejam na verdade, que diluam a competitividade. Na verdade, é trazer competitividade para todo mundo, colocar todo mundo na mesma base, né, de operação, para que todo mundo tenha a visão ali do que está acontecendo nos mercados, né, saibam atuar de forma transparente, idônea, né. Então, eu acredito que falta essa comunicação no mercado brasileiro, de entender, né, os anseios do lado consumidor, e os anseios do lado produtor, né. O Brasil hoje patina no consumo per capita de aço, mas tem tantas oportunidades de crescimento nisso, se houvesse essa comunicação, de que forma os setores que compram aço, transformam aquele aço, exportam aquele aço, né, poderiam aumentar esse consumo. Verdade. Né? Então, a gente vê máquinas e equipamentos hoje. O Brasil é um grande exportador de máquinas e equipamentos. Então, aço contido, né? Sim. Nessas máquinas. E o Brasil pode aumentar ainda mais esse nível de exportação. Mas, às vezes, não está comprando pelo custo hoje que se tem, né? Comparado com o custo de um produtor de máquinas lá fora. Então, tem os entraves. Tem que ter uma conversa. Não estou puxando sardinha pro lado ali do setor de máquinas. Aí eu falo de forma geral. Claro. Construção. Como é que a gente pode aumentar a utilização de aço, né, na construção? O Brasil ainda tem um modelo de construção que não utiliza também uma quantidade de aço tão relevante como em outros países, né? Então, tem oportunidades ali. Eu sei que tem várias associações já, conglomerados ali, que tem se conversado, mas acho que precisa se movimentando, né? Sim. Mas o esforço precisa aumentar, né? Precisa aumentar. E, obviamente, o governo tem que entrar também nessa conversa e falar, ok, o que a gente pode fazer em conjunto, né? E se não for ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Exato. Exatamente. Adriana, eu quero agradecer a sua presença. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que quem nos ouviu, nos assistiu, gostou muito do conteúdo. Obrigada. E só tenho a agradecer aí a Platts por liberar você para vir conversar aqui com a gente e também o seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade, fico aí à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada.